Ai, muito obrigada, né? Eu acho que o mais importante de tudo é a gente poder agradecer, né? Acho que quando a gente consegue agradecer as coisas que a gente tem, estar feliz com o que se tem, né? Como falamos no programa do Jarbas, já é um grande avanço pra gente. E saúde também é isso. A gente poder levantar de manhã, estar bem com os familiares. De nada adianta a gente estar aqui e não estar bem, né? Então, muito obrigada pela homenagem também, né? Muito bem. E hoje o assunto filtro solar facial. Isso, vamos falar sobre filtros solares, tá? Vamos falar sobre filtros solares faciais. Por quê? O que acontece, Diego? A pele do nosso rosto, ela é mais fininha. Ela merece mais atenção, ela está exposta por mais tempo e a gente precisa entender algumas coisas porque o câncer de pele é um dos únicos cânceres que tem tratamento. Então, se a gente usar o filtro solar direitinho, se a gente se cuidar, né, já é um grande avanço. Mas tem muita gente que não gosta de usar filtro solar. Então, hoje eu vou passar umas dicas para todo mundo poder achar um para chamar de seu e poder usar todos os dias. Vamos lá então. Por que usar o filtro solar, Fer? Então, a nossa pele é mais sensível do rosto, fica mais exposta, né? O sol, além de acelerar o envelhecimento, ele causa manchas na pele. Também é um dos causadores do famoso melasma, aquela mancha que fica ao longo dos anos, né? Traz flacidez, aumenta o risco de câncer. E eu quero explicar um pouquinho para o pessoal a diferença dos raios solares. Então, quando a gente se expõe ao sol, a gente recebe principalmente dois tipos de raios solares: o raio UVA e o raio UVB. O raio UVB é aquele que quando você está no sol e você sente que está queimando, você sai do sol, né? Deixa a tua pele vermelha, bronzeada, pode causar uma queimadura. Mas tem o mais perigoso é o UVA. Então, o UVA, além de ele causar envelhecimento, mancha, tu fica exposto ali, ele tá te fazendo mal e tu não sabe, né? Que é o vilão do câncer de pele, é o UVA. Então, mesmo em dias nublados, Diego, como hoje, por exemplo, 80% da radiação UV, ela passa pelas nuvens. Então, é importante a gente usar filtro solar até quando tá nublado, no inverno, principalmente, por exemplo, a luz do celular, do computador, as luzes internas, como os fluorescentes, também elas contribuem para manchas. Então, se você está protegido com filtro solar, você fica tranquilo em relação a isso, até com as luzes do dia a dia, né? Bom, Fer, como escolher então o melhor filtro? Então, olha só, o recomendado, Diego, é no mínimo fator 30, tá? No mínimo, tá? Porém, a gente tem várias situações, né? Temos filtros físicos e filtros químicos. A maioria dos produtos tem os dois, tá? Porém, tem a gente classifica, né, algumas pessoas como mais sensíveis, que a gente tenta usar só filtro físico. Por quê? Porque o filtro físico é mais natural. Ele é derivado de óxido de zinco e dióxido de titânio. E o que ele faz? Ele faz um escudo na nossa pele. Até eu trouxe algumas coisas para mostrar aqui. E depois, quem quiser entrar no Facebook da Rádio Tapejara, vai ver lá bem direitinho o que eu estou explicando. Então, por exemplo, o filtro físico, que a gente chama ele de mineral, ele tem, ó, uma corzinha mais branca, que quando você passa ele na pele, ele é um pouco mais difícil de espalhar, mas ele tem várias vantagens. Ele não tem, ó, filtro químico na composição e é o mais indicado para crianças, bebês e gestantes. Quem tem melasma também é uma boa ideia usar um filtro físico. Quem faz atividade física no sol, a vantagem desse filtro é que ele não sai com o suor. Então, quando você passa a mão assim que você está trabalhando, você está fazendo um esporte, você não remove o protetor solar. Esse filtro, ele é o único que só sai com água e sabão. Fica um pouco mais melecadinho, sim, mas se você pega o jeito de passar, ele é excelente, tá? Aí, tem gente que diz assim, ó, mas eu não gosto desse aí porque é muito melecado. Então, tem aquele outro que ele é oil free. Ele tem UVA, filtros UVA, UVB e filtro físico na composição. Ele tem tudo já,
tá? Esse aí a gente chama de oil free. Para quem que é bom? Para quem tem pele oleosa, adolescente, para algumas mulheres, né, até os 40, 45 anos. Tem mulheres que têm a zona T, que é a testa, o nariz e o queixo oleoso e a bochecha mais ressecar, mais sequinha. Você pode usar esse filtro, né, que é um filtro bem bom, e porque ele é sem gordura. Então ele seca rápido, ele tem um toque bem sequinho. Tem um que eu gosto também bastante, que é um filtro que ele tem um pigmento, até vou mostrar aí, ó, de cor de base, ó. Esse filtro aqui, ele é muito bom para quem gosta de praticidade. Por exemplo, nós depois das gestações, acabamos com algumas manchas na pele, por conta do anticoncepcional, por conta até do sol que a gente pega a vida toda. Então, esse filtro, além dele uniformizar o tom de pele, ele também tem na composição o óxido de ferro. O óxido de ferro é o que dá cor para o filtro solar. E hoje já está comprovado cientificamente que o óxido de ferro também ajuda a tratar o melasma. O melasma é aquela mancha que ele começou aqui na primeira camada da pele e ele desceu. Ficou lá na segunda camada da pele. A gente trata ele, ele fica lá escondidinho. Mas quando tu entra dentro do carro, o carro ficou no sol e tá aquele bafo, ele já aflora com tudo. Então, tratamento do melasma, pessoal, melasma não tem cura, mas tem tratamento. Então, você pode usar filtro solar com cor, você pode usar um filtro mineral, se você não gosta de filtro solar com cor. Você pode usar um creminho clareador de dia, de noite, tá? Você pode fazer procedimentos estéticos, sempre lembrando que o filtro solar é o seu grande aliado. A gente tem o hábito de não fazer tratamentos faciais mais agressivos nessa época do ano. Por exemplo, peeling, cremes mais com ácido, enfim. Mas, se você pensar, né, aqui no sul a gente cuida para não acontecer isso, mas se você pensar que no Rio de Janeiro é calor o ano inteiro e as pessoas fazem esses tratamentos, então a gente tem que pensar que isso não é regra, tá? Cada profissional vai cuidar do seu paciente de forma diferenciada e você tem que usar um bom filtro solar para a manutenção do tratamento do seu melasma, porque melasma não tem cura, mas tem tratamento. Tem até umas cápsulas orais que ajudam a diminuir a formação das manchas. Quem tem a pele mais seca, Diego, que são as mulheres 50, 60, 70 a mais, então optem por um protetor solar mais, com um pouquinho mais de hidratação, né? Com uma vitamina E, com óleo de rosa mosqueta. Então, tem um produto para cada tipo de pele. Nós, lá na Natureza, cuidamos também isso. Aquela história assim, ó, vou comprar um filtro solar para usar no rosto, todo mundo pode usar. Então, tenha um pouco mais de cuidado. No rosto, cuida para comprar o mais específico, vai durar mais. E no corpo, daí sim, pode comprar um para a família inteira, né? Uma outra questão também que eu quero falar, de que está se falando muito, é o uso de um hidratante antes do protetor solar. Ah, mas por que usar um hidratante antes do protetor solar? Porque quando você passa o hidratante, você melhora a sua função barreira da pele, né? E o filtro solar, ele fica mais na superfície para fazer a proteção. Então, o hidratante lá vai clarear, vai hidratar, vai tratar as manchas, né? E depois, por último, você passa o filtro solar. Quem gosta de usar maquiagem, uma dica é: lava bem o rosto. Hoje lá na Natureza a gente faz até uma espuma clareadora. Tem umas espumas específicas para cada tipo de pele. Para os homens também já tem os cuidados especiais. Lava bem o rosto, passa o seu hidratante e passa o protetor. Quem ainda quer passar mais alguma coisa, por exemplo, as mulheres que usam maquiagem, passa por último a maquiagem. Esse seria o passo a passo, né, para todo dia. Os homens que usam barba, Diego, o ideal seria usar ou um protetor solar em spray ou um protetor solar em gel, que daí também fica bem protegido. Olha, muito, muito interessante. Como aplicar, então? É fácil, é simples, é prático, não é isso, Vera? Isso, para aplicar, a quantidade correta é a regra das 2 linhas do dedo indicador. Tá? Então, você vai pegar os dedos indicadores, vai aplicar um pouco de protetor solar na ponta, vai passar da pontinha do nariz aqui, do cantinho do nariz, até a orelha, da metade do queixo até a orelha e da metade da testa
até as laterais, tá? Então, um pouquinho de protetor solar aqui, aqui e aqui. Espalha bem, tá pronto. De quanto em quanto tempo? Olha, o ideal seria de 2 em 2 horas. Mas o pessoal acaba não fazendo isso, né? Porque dá muito trabalho, às vezes a gente não tem tempo. Então, eu digo sempre, se conseguir aplicar de manhã e reaplicar de meio-dia, já tá ótimo, né? Então, lembrar de passar entre as sobrancelhas, no canto do nariz, no pescoço e nas orelhas, Diego. Tem muita gente que se queima na orelha, então, bem importante a gente falar sobre isso, tá? Quem trabalha, por exemplo, tu tá no estúdio fechado, se puder usar protetor melhor, né? Porque o protetor, além de proteger o câncer de pele, deixa a gente mais bonito, com a autoestima melhor, e tudo isso vale a pena. Na praia ou na piscina. Então, o que acontece? O ideal seria aplicar nas crianças uns 30 minutinhos antes de deixá-las entrar na água. Que daí ele acaba fazendo aquele filmezinho, né? Eu gosto muito na minha casa de fazer assim, ó. De manhã bem cedo aplica o protetor solar. E aí pelas 10 da manhã, quando tá na praia ou na piscina, enfim, no balneário, coloca uma camiseta com filtro. Porque as crianças não gostam muito de protetor solar, né? Então, uma vez tu consegue pegar, na segunda já é mais difícil. E depois do almoço tem que reaplicar, você volta. Uma dica bem boa para as crianças, né? Os maiorzinhos, não os bebês, é usar o protetor solar em spray. Eles ficam paradinhos, tu passa o spray, depois tu passa a mão ali, já resolve. Mas para criança mesmo, o ideal seria usar o filtro físico, né? Fer, conta pra gente mitos e verdades sobre o FPS, já que o pessoal tá falando agora do filtro solar facial. Tá, então olha só. Algumas coisas que eu separei, que eu escuto muito falar no balcão da farmácia. Ah, eu sou mais morena, então eu não preciso usar protetor solar. Precisa, gente, tá? Todos os tipos de pele precisam de protetor solar. Quem tem olho mais claro tem que redobrar a proteção. E pessoas que têm a pele mais morena também precisam passar protetor solar. Outra situação, protetor solar entope os poros. Depende da formulação. Então, existem filtros específicos para quem tem a pele acneica, para quem tem a pele mais oleosa, que são os oil free de toque seco. Então, procure esse tipo de protetor, que você vai estar protegido e não vai piorar a sua pele. Outra questão, filtro solar com cor substitui a base? Bom, isso depende do que cada um gosta. Por exemplo, eu, Fernanda, gosto de passar um filtro solar com um pouquinho de cor e gosto de passar um pouco de base em alguns locais específicos. Então, embaixo do olho, onde a gente tem um pouco mais de olheira, em algumas manchas que a gente tem na testa, na bochecha. Então, você pode passa o teu protetor solar, depois bota um pouco de base na mão, né? E com a esponjinha você pega e vai passando aonde você quer uniformizar, né? Funciona muito bem, isso depende de cada um, tá? Filtro solar só funciona no sol, então isso a gente já viu que é mentira, né? Porque o Diego que tá aqui dentro do estúdio, ele tá pegando aquela radiação de lá de fora, porque bate lá na rua e reflete aqui dentro. Então, mesmo que você esteja num ambiente que você acha que não está pegando sol, você pode estar pegando sol. Então, já pega um filtro solar bem gostoso, que você gosta, deixa do lado da tua escova de dente, que de manhã toma café, escova os dentes, já passa o protetor, que a sua parte aí, sua prevenção você já fez, né? E por último, filtro solar causa deficiência de vitamina D. Então, a gente ouve falar muito, né? Tem uma linha que defende, tem uma linha que é a favor, outra que é contra, enfim. O que eu sugiro? Quem quer sintetizar a vitamina D do sol, 15 minutinhos na hora do almoço, coloca o antebraço na janela, tá? Que já vai pegar um pouquinho de sol por dia. Lembrando que o que a gente sabe é que as crianças sintetizam mais vitamina D que os adultos e idosos. Então, procure um profissional, faça a sua suplementação de vitamina D, porque na maioria das vezes adultos e idosos precisam de suplementação. Fer, conta um pouco pra gente umas dicas, já que a ideia do programa é trazer dicas pro dia a dia. Dica prática. Dica prática. Eu não lembro de passar protetor solar.
deixa junto com a escova de dente. Ah, mas eu saio de manhã e volto para casa só de noite para casa. Pega o frasco, pega um frasquinho vazio, coloca um pouco e deixa na bolsa. Não tem desculpa. Homens com barba, então, como a gente falou, protetores em gel ou spray ficam mais confortável. Para quem tem preguiça, né, e tem um pouquinho de mancha, usa um protetor solar com cor que já tem uma boa cobertura, né? Se a sua pele é oleosa e fica brilhando, hoje existem pós com filtro solar para as mulheres. Então, por exemplo, passei o protetor solar, senti que a minha pele ainda ficou brilhosa. Eu tenho um aqui que eu gosto muito, que ele seca rápido e não deixa a pele brilhosa. Mas se você ainda acha que a sua ficou brilhosa, pega um pozinho com filtro solar, a gente tem também lá na farmácia para vender. Depois que tu aplicou o protetor solar e ele ficou sequinho, tu pega aquele pozinho e passa assim por cima, que tira todo o brilho, tá? Na praia, lembre de usar filtro solar, chapéu, óculos, roupa e principalmente reaplicar, gente, porque o sol está muito quente, né? Quem nos acompanha já sabe, Diego, que a gente tem uma linha de filtro solar específica para cada idade. Temos os hidratantes, os protetores, os clareadores, às vezes todos na mesma composição, né? Quem optar por um hidratante, temos uns hidratantes especiais que já são liftings faciais, que dá uma esticadinha, como a gente diz, né? Porque a idade vem chegando e a gente quer se manter sempre em dia, né? Mas antes de ter beleza, primeiro nós temos que falar de saúde. Então a gente organizando bem a nossa saúde, a beleza ela entra no automático, né, Diego? Bom, Fer, quem ficou curioso, quer saber um pouco mais, como é que faz? Então, vou deixar os endereços para nós, das nossas farmácias. Então, lá na Saúde Center Clínica, na Tranquilo Baço, pertinho do hospital. Aqui na Júlio de Castilhos também a gente tem a farmácia de manipulação bem completa. Esses produtos, Diego, que eu mostrei aqui, são exclusivos, tá? O No Red, só a Naturenza que distribui aqui em Tapejara, é um filtro solar mineral, 100% natural, para as gestantes, para os bebês, para as crianças. Quem já teve câncer de pele também é uma ótima opção. Quem faz atividade física agora no verão, que sua demais, também é uma ótima opção. Nós somos exclusivos por ter esse produto, tá? Já faz muito tempo. Lembrar também que tem as roupas com filtro solar. Quem trabalha no sol agora nessa época do ano sabe do que eu tô falando, né? E dizer que segunda-feira, Diego, a gente vai fazer uma live com produtos especiais para o Natal, né? Eu particularmente acho que hoje dar um presente para alguém é um desafio. Por quê? Primeiro, as pessoas têm tudo. E segundo, tá tudo muito caro, né? Então, segunda-feira de noite a gente já vai fazer umas coisas exclusivas aí para presente. Todo mundo tem alguém para presentear, um amigo, um familiar, uma pessoa que te acompanhou o ano todo, uma pessoa às vezes que nem é muito tua conhecida, mas que te ajudou demais. Então, esse é um momento especial. Segunda-feira às 19 horas, no Instagram da Naturenza, entra lá que a gente vai mostrar várias opções úteis, baratas e, né, enfim, para as pessoas conhecerem tudo que a gente tem aí agora para o final do ano, né? A semana que vem a gente tem uma convidada especial aqui, não vou dar spoiler, né? Fiquem ligados que ainda temos muito mais dicas de saúde. Quem gosta do nosso programa, quer ver outros programas, entra no YouTube, Naturenza, lá tem bastante programa de rádio, tem vários assuntos, tem vários profissionais, inclusive, que participaram, que vêm participando conosco ao longo do ano, ao longo de outros anos também. Quem não mora em Tapejara, pode comprar na nossa loja online, www.naturenza.com.br, e que ficou alguma dúvida, liga para nós, 999-21-3290 ou 3344-3000, que a gente vai ficar bem feliz de poder te atender. E obrigada pela homenagem, né? Não Valeu, esquecendo Fer. Novamente. Parabéns e felicidades. Até quinta, então, é isso? Quinta-feira que vem temos mais dicas de saúde. Valeu, gente. Segue ligado com a gente. 11 horas, 11 minutos, 23 graus a temperatura.